Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando das pessoas que vocês amam. E enquanto a gente não pode se reencontrar de perto novamente, agora estamos com a bandeira vermelha aqui na região de Caxias do Sul, a Prof vai ficar contando histórias para vocês, como a gente já tinha começado ainda no mês de março. Então a história que eu vou contar para vocês hoje é Se Eu Fosse... Se eu fosse o quê? Do Marcelo Sips. Muito bem, vamos lá. Se eu fosse... Calma. Veremos. Se eu fosse uma tartaruga, faria uma reforma no meu casco. Olha aí. Se eu fosse uma árvore, ficaria com os braços esticados o tempo todo. Se eu fosse um relógio, às vezes eu pararia o tempo. Se eu fosse uma nuvem, ficaria viajando por aí. Por que não? Se eu fosse uma mala, também viajaria por aí. Se eu fosse uma mosca, ficaria bisbilhotando a vida dos outros. Se eu fosse uma chave, abriria sempre a porta para você. Se eu fosse um garfo, casaria com uma faca. Se eu fosse à noite, acordaria de manhã. Meu gatinho tá miando. Se eu fosse um presente, te faria sempre uma surpresa. Se eu fosse o mar, iria viver na praia. Se eu fosse esparadrapo, iria grudar em você. Se eu fosse eu seria você. E assim, se você fosse eu seria você. E se eu fosse você, eu não seria eu. Então, como vocês podem ver nessa história, é muito se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. E na verdade, o melhor é ser o que a gente é, de verdade. É isso que nos faz felizes, que nos faz amados
na sociedade onde a gente vive, na escola, na família. Então, continuem sendo essas crianças queridas e amadas que vocês são. A Prof tá com muitas saudades de vocês. Um beijo e até a próxima.